E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção do PET 2, quarta semana. Então vamos lá, pessoal, a questão 1. Como a atividade turística transforma um lugar e seus aspectos naturais e culturais? Transforma, pessoal, da seguinte forma: o turismo é uma atividade econômica relacionada às condições geográficas. Depende das características da paisagem natural, como é o caso das condições ambientais, ou como clima, vegetação e formas de relevo e hidrografia, ou proximidade do oceano. No nosso caso aqui, como nós podemos observar na nossa região, são principalmente as cachoeiras, há muitas cachoeiras e a beleza delas, né? Outra questão também em relação ao turismo é a questão cultural, como é o caso das paisagens arquitetônicas, museus, eventos culturais, estrutura do comércio e eventos econômicos, como feiras comerciais, conferências internacionais, entre outros. Nesse sentido, vamos lá, Nesse sentido, as atividades econômicas relacionadas ao turismo incorporam o espaço geográfico pelo seu valor paisagístico, para transformá-lo em um espaço de consumo. Então, de fato, a paisagem é o primeiro contato do turista e é importante que ela produza uma sensação favorável, atraente e harmoniosa. Ainda os casos do espaço destinado ao turismo produzido artificialmente, independente de sua história, de seu contexto cultural ou mesmo da paisagem natural. Sem dúvida, como nós podemos observar, o turista, quando a gente chega numa cidade, é o primeiro impacto que você vê, a forma como você vê a cidade, daquilo pode ser favorável ou desfavorável. Se você entrar numa cidade bem arborizada, é claro, o impacto vai ser favorável. Cidade limpa. Agora, caso contrário, aí já é outro impacto. Então vamos lá para a questão número 2. Então vamos lá para a questão número 2. Porque a atividade turística tem um papel na articulação e organização do espaço geográfico. O ramo turístico, pessoal, ele modifica o espaço geográfico, porque para atender o turista é preciso criar infraestrutura e direcionar mão de obra especializada. Mas é importante destacar que o turismo exerce uma função importante em cidades turísticas, pois as características e a identidade do lugar são preservadas. Sim, é claro, para manter o turismo, sem dúvida é necessário a preservação da identidade. Vamos lá para a questão número 3. E aí? Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. Não, a resposta correta não é essa, não está nesse contexto. A letra B, a reforma agrária é processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para camponeses que não possuem terras. Letra C, é uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. E a letra D, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas, que só atende quem tem condições para produzir na terra. Não, a resposta correta é a letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das terras improdutivas de um país para beneficiar camponeses sem terras. Essa redistribuição tem como principal objetivo diminuir a quantidade de terras ociosas e de trabalhadores rurais sem terra, o que resultaria em um aumento da produtividade brasileira, da quantidade de alimentos também para a população. A questão 4. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Um dos principais fatores que impede a sua realização no país é a falta de interesse, a falta de interesse dos camponeses em adquirir propriedades
já que o Brasil possui diversas propriedades disponíveis para redistribuição de terras, pode ter certeza é tudo menos falta de interesse dos produtores, ou seja, dos camponeses. O baixo preço pago pelo governo pelas propriedades apropriadas desincentiva os fazendeiros a entregarem suas terras para a redistribuição promovida pela reforma agrária. Também a resposta não é essa, não é essa questão. Também não é. Letra C. A grande corrupção dos movimentos que lutam em prol da reforma agrária, o que acaba resultando na não redistribuição das terras conquistadas. O motivo também não é esse, não é essa questão que impede esse processo da reforma. Letra D. O custo de manutenção dos assentados, pois, mais do que apenas desapropriar e redistribuir terras, a reforma agrária tem que dar condições para o camponês produzir nas terras adquiridas, sem dúvida. Mais que redistribuir terras, o governo precisa garantir que o camponês, que o produtor tenha condições de produzir. Isso é feito a partir da concessão de empréstimos com juros baratos, com juros baixos, porque talvez se for juros altos, aí complica, acaba se endividando e perdendo suas terras. Então só assim que viabiliza a produção e poder ajudar esses produtores, inclusive também em relação ao financiamento de insumos, maquinários, que são fundamentais para a produção. Sem haver essa ajuda, sem haver essa participação governamental, sem dúvida nenhuma, essa redistribuição de terra, a reforma agrária, não vai dar em nada. É necessário, nesse caso, que haja, sem dúvida, uma participação do governo com financiamento e sendo, como foi colocado, com juros baratos. Vamos para a próxima questão. Letra D. Então, vamos lá, pessoal, para a questão número 5. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante é a agricultura familiar, com elevado emprego em tecnologias. Não, a agricultura familiar anda se desenvolvendo muito, anda tecnologicamente, inclusive, porém ainda não é o fator predominante em termos de PIB, em termos de agronegócio. A letra B, o agronegócio com predomínio de latifúndios. Vamos lá. Letra C, a agricultura sustentável com práticas extrativistas. Não, isso não tem nada a ver com esse desenvolvimento que está sendo colocado aqui nessa questão. E a letra D, a agricultura itinerante com técnicas avançadas de cultivos. Não, a agricultura itinerante não tem essa participação em termos de agronegócio, como foi colocado na questão. A resposta está na letra B, o agronegócio com predomínio de latifúndios. De fato, há um predomínio de latifúndios, muito embora a própria agricultura familiar também está desenvolvendo muito na questão do agronegócio. Às vezes, por quê? Como? Por exemplo, o produtor produz lá uma certa quantidade de café. Ao invés de ele vender esse café cru, como é comum, não, ele começa a agregar valor. Começa a fazer um café orgânico, ou torra, moe esse café, comercializa esse café, e por um preço até certo ponto razoável. E assim vai, outros produtos, às vezes tem uma produção que seja de alguma fruta, o que acontece? Eles trabalham essas frutas, fazem doce dessas frutas e comercializam ela com valores agregados. Isso aí é o agronegócio. É aquilo que você produz na sua terra e que você comercializa. Entende? Com valores, ou melhor, que você não só produz, como se transforma aquilo que você está produzindo. Entende? E com isso, é claro, você agrega valores e comercializa. Hoje, tudo bem, o predomínio pode ser de grandes latifúndios, mas há uma crescente também a partir dos pequenos produtores, de pequenos produtores, inclusive da agricultura familiar, no agronegócio. Tá certo, pessoal? Então, letra B, a resposta. Até a próxima aula.